Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje diferente. Hoje a gente está no YouTube. Nosso canal acaba sendo mais o Instagram, né? Mas hoje a gente está fazendo essa gravação da live por um motivo muito, muito especial, né, Sheila? Muito, muito especial. Eu estou aqui na condição de psicóloga, né? Psicanalista, trabalho com psicanálise, mas também como vó, a avó de duas crianças maravilhosas. E hoje a gente está fazendo a gravação porque na quinta-feira, que é o nosso dia, eu vou ter que assistir uma apresentação da banda do meu neto. Não tem como faltar essa, né? Não tem como faltar. Então a gente achou aqui para manter, né, a constância aí, a gente continuar conversando e pensando sobre né, o que nos atinge no Falando em Filhos e Netos. A gente deveria então deixar essa gravação para na quinta-feira vocês terem o acesso daí pelo YouTube. E apesar da gente não vai estar interagindo aí, né, ao vivo, sincronamente, vocês podem escrever no chat e também podem procurar a gente no @falando em filhos lá no Instagram e mandar direct e comentar também no post dessa live. Bom, para a gente continuar, então, essa série, né, falando em filhos e netos, a gente saiu da live da semana passada, sobre o desenvolvimento infantil, pensando né, que a gente queria falar mais, a gente queria pensar mais com vocês. Teve bastante participação, foi bem bacana, e bem no final, a gente chegou a tocar em alguns pontos que estavam bastante em alta, né, na internet, que é a questão dos bebês reborn. A Sheila que trouxe o ponto. E então, a gente ficou com vontade de falar mais sobre isso, e de alguma forma a gente se deu conta de que a gente já estava falando sobre isso na quinta-feira passada e que merecia um aprofundamento. E eu Já começamos, então? acho que sim, vamos lá, vamos pensar juntas Tá um pouco ótimo, mais. tá Uhum. ótimo, Letícia, é isso mesmo. Então, o que antecedeu a minha provocação, vamos dizer assim, né, a respeito de falarmos sobre esses bebês newborn, foi a ideia de que a infância, ela precisa se caracterizar pelo faz de conta. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma novidade, porque quem aqui se lembra de quando foi criança brincou muito de faz de conta, né? Por que isso é importante? Por quê? Porque a realidade do dia a dia, quando se é adulto, especialmente, é uma realidade que precisa ser encarada, antes de mais nada, né, pelo adulto, para que essa pessoa possa construir na sua vida os seus sonhos, tornar os seus sonhos realidade. Porque a gente, todo projeto, toda execução de alguma coisa começa com um sonho. Então, quando se é adulto, a gente não perde o sonhar. Aliás, isso é importantíssimo, né? Mas a diferença entre criança e adulto é que a criança, ela realiza no faz de conta. A menina quer ser bailarina, então ela faz todo ali um cenário, vai para a escolinha de balé, em casa ela se apresenta e ela fica fantasiando que ela realmente é uma grande bailarina num palco gigantesco sendo aplaudida, e para ela aquilo é vivido como se fosse verdade. Ela vive como se fosse verdade. Só que ela, quando termina, ela é capaz de sair desse faz de conta e voltar para o seu cotidiano, suas tarefas de escola, a sua rotina em casa, a sua relação com as amigas, enfim. Então, quando a criança consegue fazer de conta,
ela está não só construindo possibilidades para o seu futuro, como ela está se descobrindo, porque ela está descobrindo desejos dela, desejos que ela vai procurar recursos depois para realizá-los. Ela começa com a aprendizagem na escola e depois a gente sabe como que a vida continua procurando aqui e ali aprendizagem e vai se preparando. Então, o adulto, ele quando ele sonha, ele continua sonhando, só que ele não vai ali fazer de conta, ele vai a caminho do seu trabalho, por exemplo, e fica sonhando, bah, vou comprar um barco e vou fazer uma viagem pelo Caribe, que maravilha! E ele fica imaginando, a pessoa fica imaginando, porque coisa maravilhosa, um pensamento, uma imaginação tão prazerosa, tá, estaciona o carro, vai para o seu trabalho e mal chega no seu trabalho, já encontra, às vezes, desafios difíceis, né, para resolver. Então, a diferença é que o adulto só fica na sua imaginação. Ele consegue sair da imaginação sem precisar atuar no faz de conta e faz as suas tarefas, aquilo a que ele está se propondo naquele momento de vida dele. Bom, então, como eu disse, a diferença entre a criança e o adulto é que a criança, ela age, ela se comporta. Enquanto ela está brincando, ela, inclusive, não gosta de ser interrompida. Ela não gosta que outras pessoas interfiram quando ela está brincando de faz de conta. Por quê? Porque a pessoa que interferir vai tirá-la daquela imaginação, daquele cenário imaginário, daquela vivência imaginária, que traz para ela muitas emoções, traz para ela descobertas pessoais, e é realmente uma intromissão quando alguém interrompe isso, às vezes para fazer uma pergunta nada a ver, né? Então, essa é a diferença fundamental. Claro, tem muitas outras diferenças, mas a diferença é a ação. A criança, ela age aquilo que ela pensa, o que ela gosta, o que ela gostaria de ser, mas age sabendo que aquilo é faz de conta, porque, como eu disse, ela terminando a brincadeira, ela volta para a sua realidade do seu dia a dia, suas tarefas. Bom, o adulto não age, ele não precisa agir, basta para ele a imaginação. Por exemplo, quando se vai assistir um filme que a gente se envolve, a sensação que a gente tem, às vezes, é que a gente entrou naquele filme, naquele cenário do filme, mas a gente continua sabendo que é um filme e que a gente não é protagonista naquele filme, é apenas uma sensação, é uma imaginação. Então, nisso entra essa questão dentre outras, mas nesse momento a gente está pensando em falar sobre esse fenômeno atual dos bebês newborns. É difícil ainda a gente ter uma opinião mais clara sobre isso, porque é algo que, num primeiro contato, choca porque é uma coisa parece assim tão surreal, não é verdade? Inclusive os comentários que se ouvem assim, bah, que absurdo, gente louca, está todo mundo enlouquecendo, porque realmente é algo assim que no começo a gente até nem entende. Isso é verdade? Faz de conta? A pessoa sabe que ela está fazendo de conta? Ela consegue ficar brincando, vamos dizer assim, num âmbito mais privado, secreto, e depois sai daquele faz de conta para assumir suas funções de adulto. A gente tem visto muitas postagens, muitos comentários, reportagens a respeito, e vou dizer sinceramente para vocês, eu não sei o que disso é fake, o que é montagem e o que é real. A gente ainda não tem muita noção disso, né? Mas, pelo que eu sei até agora, esses bebês eles foram criados com uma intenção que não era para ser fake, era para ser uma preparação para artistas. Enfim, havia uma intenção até criativa nisso aí. Isso, artística mesmo, né? Ela começou nos Estados Unidos.
Então, é um, uma classe de artistas, um grupo de artistas que queriam fazer as bonecas serem mais realistas, né? E isso não é de hoje, porque a gente tem as bonecas de porcelana há muitos anos, que também, se tu vai num museu de bonecos, assim, tu vê bonecas extremamente realistas, Verdade. né? Datadas de muitas décadas atrás. E hoje a gente tem, então, o vinil, o silicone, são materiais e tecnologias que fazem com que a gente consiga colocar, imprimir mais ainda realismo, né? Daí, inclusive no peso, no cheiro, né, desses materiais. E aí, então, né, na arte, realmente ali da pintura, né, da escultura quase. E aí, acho que essa questão do realismo é que nos coloca nessa pergunta que a gente trouxe hoje aqui como título, né? É verdade ou faz de conta? Né? Então, o quanto há muito tempo a gente gosta de brincar com esse realismo, e isso com a rede social e a gente podendo achar que a gente pode ver mais a vida dos outros, né? E numa época que a gente compara muito, então, esse palco que é a rede social com a nossa vida real, que a gente diz assim, né? Os nossos bastidores, né? Tu já ouviu isso, Sheila? A gente Sim, compara, né? O sim. palco dos outros com os nossos bastidores. A gente se faz o tempo inteiro essa pergunta: é de verdade ou é de faz de conta? Essa Uhum. pessoa está mesmo feliz? Que ela só mostra que ela está feliz, né? Ou será que não? O que eu posso acreditar e no que eu não posso acreditar? Os Então, bebês reborn colocam isso em voga de novo. muito bem. É isso aí, Letícia. Justamente eu estava pensando, são muitas as coisas, é que parece que esse fenômeno está chocando mais, mas na realidade há tantas coisas que não estão sendo tão chocantes, mas que estão sendo consumidas e numa fronteira muito tênue entre coisas reais e coisas imaginadas, né? A tecnologia nos trouxe possibilidades de tornar coisas vivas, torná-las tão parecidas com coisas vivas, mas com materiais, como a Letícia disse, materiais artificiais, evidentemente, como se fossem pessoas vivas. E isso está trazendo uma dificuldade, principalmente para as crianças. Porque a gente que é adulto, a gente tem uma certa capacidade crítica, no sentido de ver, ler ou ouvir alguma coisa e se perguntar: "Isso é verdade? Faz de conta? Por onde vai? O que que isso qual é a ideia disso?". Enfim, a gente tem um pensamento, a gente pode pensar a respeito do assunto, né, porque a gente tem parâmetros. Mas a criança não tem. A criança não tem mesmo. Então, se ela assiste uma cena, por exemplo, de uma mulher, uma moça, uma mulher adulta, com uma boneca, que é boneca, né? Embora pareça assim, pareça que realmente é um bebê, e é um convite para pegar como se fosse um bebê, né? Se uma criança assiste isso, ela vai ficar muito confusa, ela pode ficar muito confusa, porque ela não sabe se aquilo é brincadeira ou não, Uhum. se aquela mulher está brincando ou não. Então, é claro que se alguma criança, netos meus ou outras crianças estiverem comigo e fizerem perguntas a respeito disso, eu vou ter que dizer que isso aí é uma brincadeira meio sem graça, eu acho. Talvez eu dizendo isso meio sem graça, talvez eu esteja chocando, mas eu acho que é sem graça mesmo. Por quê? Porque se a gente for pensar, cada mulher que
adota um bebê desses e se comporta como se fosse realmente, ou seja, ela vive aquilo como uma realidade possível e não consegue sair como a criança sai, ela continua e continua e cada vez entra mais nessa fantasia. Em princípio, o que a gente pensa? Isso é psicótico, isso é fora da realidade, porque é como se comporta uma pessoa psicótica. Ela constrói o seu mundo e entra nesse seu mundo como se fosse real e desconecta, evidentemente, né? Sim. Então, se uma mulher, eu estou falando mulher porque é o que eu tenho visto mais, muito mais, mas parece que tem homens também que estão começando a, a viver essa situação. Então, se uma pessoa adulta começa sabendo que é uma boneca, enfim, e quer brincar, porque não tem filhos, ou porque os filhos já cresceram, ou por outras razões, mas daqui a pouco se envolve de tal maneira que já não se dá mais conta de que aquilo não é verdade, e, gente, é possível. Isso É possível. é possível. Como eu disse, é como quando a gente assiste um filme. Enquanto a gente está assistindo o filme, a gente está dentro daquele filme. É capaz de alguém passar atrás por perto e a gente não se dá conta disso, porque a gente está dentro daquele filme. Mas o filme vai terminar, em 1 hora ou 2 horas termina. Se o filme continua e a gente aguenta por 10 horas, bah, a gente é capaz, imagino que a gente é capaz de sair tão confusa, tão pesada. Por quê? Porque é difícil a gente voltar de novo para uma vida Tu normal. está trazendo, claro, tu está trazendo uma questão de saúde, né? Então, de do que aparece na internet e a gente é bombardeado por esses conteúdos. E se não estava na timeline de vocês, né? Vocês depois ouviram com certeza essas repercussões. Então, a gente é bombardeado mesmo sem ser da nossa bolha, sem ser o nosso algoritmo, né, especificamente aquele. Então, se torna uma questão de saúde coletiva, né, e de psicologia das massas aí, esse fenômeno, né, afinal de contas. Mas eu também me fui atrás e fui ver que existe todo um universo né, de consumo dessa arte, então, que é o bebê reborn, e que as influencers que estão ali fazendo vídeos e postando vídeos, né, são, em sua maioria, pelo menos foi o que eu entendi, são pessoas que estão sendo influenciadoras, né, para que se compre a arte destas artistas. Ok, né? Então, bom, então é tudo fake, Lê? Bom, né? Então, assim, na verdade é tudo influência, são influenciadoras fazendo o trabalho delas, de influencers. Porém, como isso chega, né, para as pessoas e o uso que elas vão fazer, né, Sheila, dessa informação que chega a elas, é que começa a criar esses outros usos, né? Exatamente, porque tu falaste do. Eles querem vender, né, o produto. Isso. Eu até vou mais para trás ainda. Nós sabemos que existe, que o poder econômico move o mundo, né? Grandes poderosos. E se a gente for pensar bem mesmo, todas essas coisas, elas são criadas para um consumo do povo, né? Para que alguém se beneficie disso. Aparece alguma coisa nova, às vezes até para um fim medicinal ou algo desse tipo, e alguém já pensa, bah, isso aí pode ser uma fonte de renda e tal, e aquilo se transforma a ponto das pessoas se convencerem. Se Porque cria, se cria necessidade, né? é exatamente onde eu ia chegar, exatamente. Ou seja, o poder econômico tem o poder de criar as necessidades para o povo.
Quem consome muito TV, enfim, meios de comunicação onde tem propagandas, onde tem. E não precisa nem ter propaganda direta. Às vezes, até conversas assim como nós estamos tendo, Sim. alguns influenciadores, como tu disseste, por trás tem uma mensagem que diz assim: olha, isso é o que vocês precisam. Eu É. vou dar as dicas de como é que vocês podem conseguir chegar lá. Uhum. Então, vocês entendem? É muito complexo tudo isso, né? Então, assim, eu comecei dizendo que é difícil a gente chegar a um entendimento. Acho que a gente precisa estudar isso e ver o que tudo está implicado. Mas, antes de mais nada, eu sempre tive muita cautela com o que é novo. Eu não sou uma pessoa assim, chega alguma coisa nova, eu já vou aderir. Eu sempre tive cautela, pode chamar de medo, eu chamo de cautela. Por quê? Porque eu não vou engolir goela abaixo em mim coisas que eu nunca tinha pensado que podia ser útil para mim, vou começar a pensar. E o segundo ponto que eu queria dizer, eu falei há pouco sem graça, eu não queria deixar de dizer por que, que eu disse isso. Por quê? Porque imagine se eu vou começar, então eu me senti mãe de um bebê desses, me envolvo como uma mãe se envolve com um bebê, e daqui a pouco, então, é médico, é comprar roupa, é coisas desse tipo. Por que é sem graça? Em primeiro lugar, esse bebê não vai crescer, ele não vai passar daquele estágio para o qual ele foi feito. É um bebê para toda a vida. Então, é sem graça porque a gente não tem nem a experiência de um crescimento de um bebê, as etapas do seu desenvolvimento, as descobertas que o bebê faz e que a gente vibra nessa relação com o seu bebê, o quanto eu sou necessária e importante para o meu bebê crescer. O que acontece ali é uma relação absolutamente, eu vou arriscar de dizer narcisista, porque é a pessoa que está com aquele bebê, ela só está realmente voltada para aquilo que ela quer e precisa. Mas não sei se já aconteceu. Eu estou aqui apostando e assinando embaixo. Daqui a pouco vai surgir um segundo fenômeno decorrente desses. A frustração que os bebês não vão crescer, eles não vão se desenvolver, eles não vão responder aquilo que uma mãe ou um pai hoje está esperando. Porque a criança, quando brinca de bebê, ela inventa as respostas. Ela cria que daqui a pouco cresceu e está na escola e brinca de coleginho, enfim. Agora, um adulto não tem como criar um crescimento de um bebê, não é verdade? Então, é algo assim tão, parece tão surrealista que não conseguiria, nesse momento, definir diferente do que isso, mas a gente está preocupado. Quem lida com saúde está preocupado. E talvez até arriscaria dizer assim, não é só pelo. Ah, então existem mulheres que estão fazendo isso, que estão entrando nesse faz de conta e aí vivendo né, esse jogo aí na mente delas. Não é só disso, sabe? Por exemplo, esse fenômeno, então, nos invadiu, como eu disse, invadiu nossa rede social, né, as mídias, enfim. Já tem vários podcasts, vários vídeos também falando sobre isso, muitos psicólogos sendo chamados a falar sobre isso, e a gente se sente realmente, né, invocado a falar, convocado a falar, porque querem saber da mente humana. E é também o que, por exemplo, os amigos, pacientes também no consultório, esse assunto também chegou, Ah, sim. né, pelos pacientes, chegou pelos colegas, pelos amigos. Então, tem alguma coisa que acontece nesse. Será que é faz de conta? Será que né, é verdade? Que nos instiga e que fala muito dos tempos de hoje, né? De toda essa medialização
né? Não sei bem como falar isso, mas de como isso começa a ser colocado e nos invadir, né? Eu acho que essa invasão, sabe, e que daí eu fico pensando nas influencers, então, né, que vão colocar aqui uma coleção de bonecas, uma coleção de arte, pode ser, né? Mas como é que chega a nós e esse estranhamento todo, né, que, que, nos, que nos implica, no fim das contas. Se porventura viesse me procurar para tratamento, né, uma pessoa que esteja envolvida com um bebê reborn, certamente que eu teria que ver o significado para ela disso aí, porque é claro que tem um significado e eu tenho também uma certa cautela de generalizar o significado, porque o ser humano é único. Os fenômenos, eles acontecem em massa, em grupo, mas cada pessoa vivencia isso à sua maneira. É o que a psicanálise nos ensina, né? Então, mesmo que 2 ou 3 pessoas estejam fazendo uma mesma coisa, para cada uma delas há um significado diferente. Então, o meu interesse nesse momento é entender um pouco melhor que possibilidades esse bebê, que é uma boneca, que possibilidades essa boneca está oferecendo para as mulheres. Então, assim, muitas coisas se diz, por exemplo, não brincaram, né? Porque as crianças não estão mais brincando, a gente sabe, né? Elas estão sendo muito adultinhas muito cedo. O faz de conta da infância está, para mim, do meu ponto de vista, preocupantemente sumindo. E as crianças estão muito mais se comportando como se fossem maiores do que realmente elas são. Então, uma das hipóteses possíveis é que está havendo uma inversão de tempo, porque todo ser humano precisa fazer de conta. A vida seria muito crua, muito difícil de ser vivida se não houvesse os sonhos, o faz de conta. Só que na saúde, como diz a Letícia, a gente precisa aprender a diferenciar e a fronteira clara entre o faz de conta e a realidade. E eu tenho uma preocupação muito grande de que talvez muitas pessoas estejam agora, na fase adulta, agora querendo viver o que não viveram antes. É uma hipótese. Uhum. Outra hipótese é que há muitas pessoas que estão muito frustradas, muito Opa. insatisfeitas na vida. Por quê? Porque está faltando um sentido para a vida delas. Tudo muito mecanizado, tudo muito. Ah, tem que ser assim, tem que fazer assim, e todo mundo ensinando como é que a gente tem que fazer melhor, como pode adquirir isso. Ou seja, quem é que está trazendo conteúdos para a população com significados? E quando eu falo em significado, pode ser qualquer significado que saia do concreto, que saia do beabá, do chão, e que essas pessoas possam pensar um ideal, por exemplo, ou uma espiritualidade, ou a arte, qualquer nível que saia do beabá do cotidiano e de conversas frugais e conversas medíocres, que é muito bom a gente, às vezes, botar a conversa fora, eu adoro também, e dar boas risadas, mas se a vida fica assim, ela fica sem sentido, sem propósito. Então, é possível que muitas pessoas estejam encontrando nisso um sentido para a sua vida, um propósito. São hipóteses, né, que a gente está pensando. E outras coisas é que realmente pessoas que no seu desenvolvimento, desde criança, houve tanta perturbação nesse desenvolvimento que são crianças que foram crescendo sem, como a gente diz, sem muito flagrômetro do que se pode, o que não se pode, o limite das coisas.
até onde a gente pode ir. Não podemos, não podemos traumatizar os filhos, não podemos ficar contrariando os filhos, porque a gente tem muita dívida com os filhos. Como assim não pode traumatizar? Ninguém vai morrer por causa de um simples trauma. E o que é trauma, afinal de contas? Uhum. Que nem eu ouvi um dia um reel, a mãe dizendo, numa entrevista, dizendo assim, não, meu filho queria ir para uma excursão de um teste de futebol, alguma coisa assim, eu não me lembro bem, mas ele queria fazer um teste para ser jogador de futebol, um menino de 11, 12 anos, e a mãe, não, e eles, por que que não, não posso? Porque você não sabe jogar, você não joga bem, não vai, não, porque eu vou e tal. E ela explicando que ela disse, não vai, porque tu não joga bem futebol. Então, ela disse assim, traumatizei meu filho, claro, ele ficou bravo, ficou sentindo um fracasso, sei lá o quê, mas não levou 1 ou 2 dias, ele mesmo entendeu, é verdade, eu não sei jogar mesmo, então vou fazer outra coisa que eu sei fazer. Ou seja, a mãe frustrou o menino para que ele encarasse a sua realidade. Imagina a mãe alimentar toda uma fantasia de que ele vai, claro, tu pode, sim, tu pode, porque isso é a coisa que mais se ouve, né? Como assim Uhum. pode? Não pode em tudo. Tem coisas que eles não podem. Eles precisam saber e se frustrar com aquilo, porque aí entra de novo o faz de conta ou realidade. É verdade ou é faz de conta? É verdade Uhum. que eu posso ser um grande jogador de futebol? Não, só na minha imaginação. E cabe à mãe e o pai dizer: olha, não, tu não pode, porque não pode mesmo. Mas se treinar bem vai desenvolver. Gente, isso é cruel, eu acho. Eu acho que a gente precisa conhecer os filhos e poder ajudá-los a descobrir seus talentos, mas também as suas limitações. Porque eu acho cruel ficar incentivando uma criança que ele pode fazer certas coisas, porque eu gostaria muito que ele fizesse, ou porque eu acredito, ou isso e aquilo. Eu acho que isso é cruel. Uhum. Então, uma pessoa assim pode chegar mesmo a, a agir, né, de maneiras tão irreais como adotar um bebê artificial, uma boneca, pode agir realmente acreditando que aquilo é possível, Uhum. completamente sem discriminação, não é? Sim. Fiquei pensando aqui no nesse cantar a pedra aí que tu tá, né? Tu tá cantando uma pedra de que pode acontecer de que se as crianças hoje não voltarem a brincar de faz de conta, se elas não puderem ter esse tempo livre que a gente falava em outra das lives nossas, né? Ter o tempo livre, ter o tempo realmente do ócio real, né? Que envolve também um tédio inicialmente, que envolve um não de um pai, de uma mãe, que vai dizer não, agora tu vai inventar alguma coisa para fazer, vai esperar, tem que esperar, não é agora, né? Se isso não acontecer, a gente vai ter verdadeiramente né, pessoas adultas buscando recursos na adultez de algo que não tiveram lá quando deveriam ter tido. É a oportunidade de inventar, a oportunidade de fazer de conta. Vivendo a falsidade como sendo real. Tu falaste há pouco, né, das redes sociais, quantas coisas que ali são postadas e que a gente sabe, tem pessoas que a gente até conhece e vê ali postagens, como ela é feliz, que maravilha, que beleza, aproveita, maravilha e tal. E, na verdade, a pessoa está criando ali para ela mesma viver uma emoção, um sentimento e ouvir das pessoas esses comentários, porque parece que fortalece o meu prazer, mas aí na hora de dormir, eu fico, ai, que vida vazia.
Que vida sem graça, porque uma vida vazia é vida sem graça, é uma vida sem vida, não é verdade? Estava lembrando o Winnicott, o nosso grande, um dos grandes mestres nossos, que nós vamos citar muito aqui, porque ele realmente trouxe muita contribuição para a psicanálise, para a gente entender o desenvolvimento das crianças. Ele não só disse uma frase lapidar, assim, brincar é coisa séria, é coisa muito séria, que o ser humano tem que ser capaz de manter a capacidade de brincar, tem que ser mantida ao longo da sua vida. E não precisa necessariamente brincar com as mesmas coisas que as crianças estão brincando, porque brincar não é só isso. Então, essa é uma das coisas bem importantes assim que a gente tem se ocupado, a Letícia e eu, a gente tem conversado sobre a nosso empenho, assim, a nossa vontade de ajudar na profilaxia do desenvolvimento das crianças, profilaxia das doenças mentais que estão surgindo assim, não só em quantidade, mas em tipos e formas tão diferentes que está dando um nó na gente para tentar compreender o que é tudo isso, né? Então, a gente tenta, falando em filhos, o nosso programa aqui, ele tem essa intenção de, de tentar contribuir para uma profilaxia, para a gente procurar ajudar pais que estão ainda, né, na tarefa de contribuir para a constituição dos seus filhos, ajudá-los a pensar a quanto é sério coisas que parecem tão banais, né? Aprender, desde pequeno, quanto antes melhor. Aprender, sim, concordo, mas perguntem-se: aprender o quê? Quando? O quanto? E por quê? Então, não é só aprender história, matemática, geografia, sei lá o quê. Pequenininho, já com 2 aninhos, já sabe escrever, já sabe ler, já sabe isso e aquilo. Tá bem, mas isso a criança pode aprender em qualquer momento da vida. Ela pode aprender, começar a aprender com 5 anos, com 6 anos. Ela vai aprender um dia. Agora, o que é preciso aprender com 2 anos? O que é preciso aprender com 3 anos? Há tanto por ser aprendido por essas crianças e que parece que a humanidade se esqueceu. Por onde anda a infância? Está deslocada para a fase adulta, final da adolescência? Sim, afinal de contas, os adultos estão viciados nas telas, né? Trabalham no WhatsApp, trabalham com o celular, tem mais de um celular, né? Chegam em casa e querem daí, quero desaparecer, bota também a televisão ou fica rolando ali a rede social. E aí a gente olha para a criança e ela está fazendo a mesma coisa do lado do pai e da mãe. Então, como é que fica, né, a subjetivação, que a gente também falou um pouquinho na semana passada, né, Sheila? Tu trouxe bem aí sobre a criação de significados, né, na formação do ser. E como é que fica esse espelhamento, então, né, do adulto e da criança? E acho que esse é um tema importante aqui para nós. Muito bem lembrado, Letícia. Essa boneca, né, que é vista e sentida por algumas pessoas como bebês de verdade, é uma total falta de subjetivação. Por quê? Porque eu estou fazendo é como fazer de uma pedra um cachorrinho. Agora, então, eu vou andar com a pedra porque parece um cachorrinho e vou cuidar como se fosse um cachorrinho. As crianças são maravilhosas para fazer isso, mas ok, ela vai largar essa pedra em algum momento para comer, para tomar banho, para dormir, conversar com a mãe, com o pai, ver outra coisa. Então, Isso.
onde é que está a subjetivação? Onde é que está o significado disso? Porque a Uhum. subjetivação é um mundo interior, uma vida interior que nos faz pensar, que nos faz gostar, que nos faz desejar, que nos faz querer esperar para poder ter, se preparar para receber alguma coisa, querer pessoas na vida, enfim, são significados que não são coisas, que não são fantasias, que não são longe de faz de conta. Não são, são significados. Um exemplo muito, muito, muito simples assim. Se a gente viaja para o exterior e passa um tempo no exterior e se encanta e tal, maravilhoso, daqui a pouco a gente enxerga assim bem grande uma bandeira do Brasil. Ah, é impossível ficar indiferente, porque aquele pano verde, amarelo e tal, com aquele formato, me fala de uma coisa minha, uma coisa que eu amo, uma coisa que eu tenho uma ligação especial e que me remete a muitas coisas boas. Então, mesmo que eu passe e as pessoas não percebam, mas eu estou vivenciando uma emoção diferente ali, porque aquela bandeira me representou tudo isso. Então, a subjetivação é isso. Ou seja, é um símbolo, é alguma coisa que representa um mundo interno de vivência. Então, talvez alguém de vocês me diga assim, tá, mas então um bebê desses, um reborn, ele é um símbolo? Não, não é um símbolo. Porque se fosse símbolo, a pessoa ficaria com o bebê um pouquinho e tá, agora deixa o bebê ali enfeitando a sala, qualquer coisa assim, porque é uma boneca bonita e tal, mas vou me ocupar com a minha vida. Podia ser um símbolo de algo que eu desejei, que eu não pude ter, enfim, mas é uma boneca. Assim como a bandeira, é uma bandeira aquele pano que está ali, mas ela simboliza alguma coisa, isso é subjetivo. Acho que tu queria falar alguma coisa, Letícia. Sim, fiquei pensando diferente de uma criança poder brincar de cuidar de um bebê com a sua boneca, Né? né? Diferente de levar ela para passear, de amamentar, né? De fazer nascer, de tudo isso que conta uma parte da história dela, né? É, diríamos, a parte mais importante da história dela, né? Ainda mais se é uma criança, né? Que talvez toda a história dela até ali passa pelos cuidados da mãe, né? Ou da pessoa, enfim, que cuidou dela. E, claro, não importa. Se preparando para um dia ser mãe de verdade. Claro que sim, porque isso está falando de identificações, está falando de modelos, daí está falando de subjetivação. Aí a gente também traz, né, de como hoje a gente já tem uma ideia mais bem formada e mais informada também sobre o quanto os meninos também podem, devem se apropriar do brinquedo que eles quiserem. As meninas também podem se apropriar do faz de conta que elas quiserem, porque a gente entendeu já que sim, tudo isso é subjetivante e que a nossa o andar aí da cultura, né, foi também nos colocando que bom, a gente tem que abrir mais essa repressão toda em cima do que é de cada um separadamente, menino e menina, já não nos ajuda numa subjetivação de fato, né? E criou muitos problemas, inclusive, para muitas pessoas, né? Essas separações, né? Essa forma de pensar muito, né? Binária. Então, Sobre o masculino e feminino, isso é de menina, é. isso é de menino. Uhum, uhum. Então, ali a gente quer que eles brinquem, né? A gente quer que eles brinquem de ser mãe, de ser pai, porque isso sim vai ser preparação e vai ser contar uma história, né? Uma história do seu passado e uma história do seu possível futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, teve uma época, quando era assim o auge das Barbies, me recordo que
como tudo que é novo, né, como eu disse há pouco, a gente, de início, tem um sentimento assim de rejeição de algo novo, até que a gente começa a olhar e a entender melhor, mas enfim. Mas eu me lembro quando as Barbies começaram a substituir os bebês, porque como eu sempre trabalhei com crianças, sempre tratei crianças, né, em consultório, eu tenho uma caixa individual com brinquedos para cada criança. Acho que eu já referi isso numa outra live. Então, em cada caixa a gente coloca variados brinquedos para que a criança possa expressar ali as suas fantasias, suas identificações, como disse a Letícia, né? Cada objeto ali vai representar alguma coisa dela. E claro que os bebês eram necessários, né? Bebês, mamadeiras, fralda, tudo bonequinhos, bonecos. E me recordo que quando eu queria renovar as caixas, por algum tempo eu não encontrei mais bebês para comprar. Era só Barbie, 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 Barbie. Aí eu pensava, eu aqui pensando, porque a Barbie, ela pelo menos naquela época, né? Hoje a Barbie já tá mais substituída por outras coisas, mas eu pensei, pô, a Barbie ela é importante, por quê? Porque as meninas vão ali se identificar, né, o seu narcisismo e o seu desejo de ser moça, seu desejo de ser mulher e de ser bonita, enfim, né? Mas meninas pequeninhas, elas estavam pulando etapas. Como é que eu vou botar uma Barbie e não boto um bebê? Ela tem que passar por uma etapa em que ela se identifica com bebês, em que ela quer ser uma mãezinha, que nem a mãe dela, como a Letícia disse, a criança está falando da sua história. Se ela teve mãe ou alguém que cuidasse dela enquanto bebê, um cuidado diferenciado, ela vai querer fazer a mesma coisa. Então, ela vai querer um bebê. A Barbie veio depois. Mas nessa época eu me lembro que chegava a ser preocupante porque a gente não conseguia encontrar bebês. Eu tinha bebês antigos ainda que eu ajeitava e tal, porque eu não conseguia novos. E algumas colegas minhas perguntam, mas onde é que tu compraste esses bebês? Porque vocês veem como parece assim que de repente a cultura varre assim varre um valor e há todo um movimento assim de ser levado de roldão, né, por uma coisa dessas, até que depois de muito tempo se para pensar. Então, voltando à história desses report, eu acho importantíssimo que todo mundo se ocupe com isso, mesmo quem não trate com criança ou que não é da área da saúde ou da educação, mas que se ocupe com isso. Esses são fenômenos culturais que eles acabam assumindo um espaço que pode ser até preocupante para a sociedade. Então, é um convite que a gente faz também aqui, né, Letícia? De todos nós podermos pensar, não só rejeitar e dizer, ai, que loucura, isso é psicose, está bem, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente pensa. Mas se for isso, vamos entender essa loucura. Vamos entender, porque não adianta a gente botar tudo dentro de um baú, eliminar, fechar o baú, chavear. Tá, isso não existe na minha vida. Não, nós Sim, somos. e se for só questão de mercado, né? De querer vender e querer fazer influência, enfim, na rede social, que a gente também possa entender, né? E estranhar e fazer Exatamente, a crítica, né? exatamente, exatamente. De poder fazer crítica, exatamente. Uhum. Acho que temos uma live, Sheila. Vamos, a gente pode agora ir encerrando. Vamos encerrando. Uhum. Quando a gente começa a falar de temas que são assim tão instigantes para nós, a gente parece que o tempo não passou, né? É verdade. Parece que foram os 10 minutinhos que a gente conversou aqui. Bom, a gente vai continuar conversando, então, e vamos contar com a participação de vocês para nos dar sugestões de temas, perguntas. Estamos aqui querendo entender
como é que se desenvolve um ser humano, o que que é necessário para que a gente tenha uma sociedade saudável, né? Sem pensar em utopia, porque nós aqui não estamos querendo utopias, nós queremos sociedades reais, concretas, mas com um pouco mais de saúde. Isso. E aí a saúde para as nossas crianças, né? Quando a gente está aqui nós duas falando de filhos e netos, né? E aí eu vou agora sair, vou provavelmente pegar meu celular e vai ter no grupo de mães da escola alguma outra questão também. Então a gente quer falar de filhos, a gente quer falar de netos, né? Talvez se exista um grupo de voz, acho que também está falando dos netos por aí, Assim, e porque falar de filhos, né, falar de netos, falar de crianças, é também a gente está se vendo como adulto, né, adulto, como a gente trouxe outro dia, responsável pela formação dessas crianças, né, nessa nossa comunidade que ajuda a criar essas crianças. Né, dentro dessa nossa cultura, uma cultura tomada pelo digital, uma cultura com muita coisa aí rápida e nova, né? Que a gente tem que pensar sobre. pensar a característica do ser humano. Então, Seguiremos continuemos pensando. pensando. Isso aí. Então, uma boa noite para todos. Até a Boa noite, nos vemos. Até mais.